Olá galera, tudo bem? Hoje o modo história é especial e emocionante, pois dia 28 de novembro faz 2 anos que faleceu o criador dos personagens Chaves e Chapolin, o genial Roberto Gomes Bolanos. Então hoje nós vamos falar da trajetória de sua vida e carreira. Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, como estaria bem no de se ver. Isso, Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, como estaria bem gostosa de se ver. Isso, Chaves, todos atentos olhando pra TV. Roberto Gomes Bolanos nasceu na cidade do México em 21 de fevereiro de 1929, filho da secretária Elza Bolanos Cacho e do pintor, cartunista e ilustrador Francisco Gomes Linares. Embora tenha estudado na Universidade Nacional Autônoma do México, nunca chegou a se formar. Depois de tentar ser lutador de boxe, jogador de futebol e engenheiro, Bolanos finalmente descobriu que sua paixão era escrever. A carreira teve início na década de 1950 como escritor no rádio e na televisão. Começou escrevendo esquetes para um programa de comédia chamado Cômicos e Canções. Chegou a fazer roteiros de cinema e estreou como ator no filme Dos Loucos em Cena. Mas demorou para seguir na dramaturgia, passou muitos anos se dedicando a escrever para a TV mexicana. Em 1968, foi chamado para estrelar ao lado de Ramon Valdez, Rubem Aguirre e Maria Antonieta de Las Nieves dos Supergênios de La Mesa Quadrada, na TIM, Televisão Independiente de México. O Dr. Chapatin e o Professor Girafales nasceram ali. Esse seria também o encontro do elenco que mais tarde estrelaria Chaves e Chapolin, dentre outras produções. O nome profissional, Chespirito, foi dado pelo diretor Agustín Delgado, como forma diminutiva derivada e adaptada ao espanhol de Shakespeare. Em 1970, surge Chapulin Colorado, um herói atrapalhado que seria um de seus mais famosos personagens. No ano seguinte, cria seu maior sucesso, Chaves, que o tornaria conhecido mundialmente ao lado de Carlos Villagrán, Kiko, Ramon Valdez, Seu Madruga, Florinda Mesa, Dona Florinda, Rubem Aguirre, Professor Girafales, Edgar Vivar, Seu Barriga e Nhonho, Angelines Fernandes, Dona Clotilde e Maria Antonieta de Las Nieves, Chiquinha. Chaves estreou no SBT em agosto de 1984, no programa do Bozo, e ganharia um horário próprio alguns anos depois. Chespirito também foi autor de outros personagens menos marcantes como Chonquiras, Dr. Chapatin, Vicente Chambon e Chaparrão Bonaparte. Suas esquetes deram origem ao programa Chespirito em 1980, que seguiram no ar até meados da década de 1990. O primeiro casamento de Roberto Bolanos foi com Graciela Fernandes, com quem teve 6 filhos. Após o fim da união e de mais de 20 anos convivendo com Florinda Mesa, atriz que interpretava Dona Florinda, os dois começam um romance e se casam em novembro de 2004. Aos 82 anos, em 2011, Bolanos surpreendeu ao abrir uma conta no Twitter, onde passou a interagir com fãs e divulgar fotos de sua história e sua intimidade. Em apenas uma semana, conquistou mais de 500 mil de seguidores. Em 2012, em homenagem aos 40 anos do personagem Chespirito, a Televisa promoveu uma grande festa, que reuniu boa parte do elenco de Chaves e outras personalidades no Auditório Nacional do México. Crianças, jovens e adultos de todas as idades se vestiram dos personagens da vizinhança em uma festa que ficou conhecida como América Celebra a Chespirito e que contou com a participação de 17 países, entre eles, o Brasil. Roberto admitiu ter fumado por 40 anos, deixando por considerar plenamente ruim. Quando ainda criança, gostava muito de jogar futebol e praticar boxe, assim como interagir com seus brinquedos. De acordo com Augusto Rattoni, ele gostava de pintura e desenhos, fazia muitas paisagens e rostos.
Em 1980, seus sketches criaram um programa de 1 hora semanal chamado de Programa Chespirito e permaneceu no ar até 1995. Após o fim do programa, Chespirito se aposentou da televisão. Várias emissoras de TV no mundo inteiro ainda tentaram contratá-lo, mas ele recusou todas as ofertas. Chespirito também estrelou em filmes mexicanos, escritos e realizados por ele mesmo como El Chanfle 2, Don Ratón e Don Ratero, Charrito e Música de Viento. Em 1992, recebe o Prêmio de Literatura da Sociedade Geral de Escritores do México pelo roteiro da peça La Reina Madre. Em 2000, a rede de televisão mexicana Televisa homenageou todo o elenco dos seriados Chaves, Chapolin e Chespirito com o programa No Contabanco e Astúcia. Ano em que o seriado completava 30 anos. Essa homenagem ficou marcada pelo reencontro de Chespirito com o ator Carlos Villagrán, que interpretou o Kiko no seriado Chaves. Os dois não se viam há mais de 20 anos. Em 2006, foi lançada a série animada do Chaves, produzida pelo filho de Bolanos, Roberto Gomes Fernandes. O próprio Chespirito escreveu os roteiros dos episódios do desenho e participou de um especial organizado pela Televisa no lançamento da série animada, no dia 21 de outubro de 2006. Em 12 de novembro de 2009, Chespirito foi internado em emergência em um hospital na Cidade do México. De acordo com declarações de seu filho Roberto Gomes Fernandes, Chespirito teve uma complicação da próstata e teve de fazer uma cirurgia. No dia 20 de novembro de 2013, foi condecorado com o Prêmio Ondas Ibero-Americano pela trajetória destacada na televisão mundial. Legado. Com uma carreira que durou décadas, Bolanos se consagrou como um dos maiores dramaturgos e comediantes de todos os tempos, com humor caracterizado de uma forma simples e carismática, fazendo parte da memória de crianças e adultos e inspirando gerações de atores, comediantes e escritores. Roberto tem sido descrito como um dos comediantes mais reconhecidos do século XX, além de ser bem conhecido e honrado em toda a América Latina. Atuações políticas. Bolanos nunca revelou sua orientação política de forma aberta, porém aparenta ser partidário da direita política. Participou, em 2006, de anúncios televisivos apoiando a campanha eleitoral do Partido da Ação Nacional. Também fez fortes críticas contra o candidato esquerdista Andrés López Obrador, acusando de dividir os mexicanos, e contra a esquerda em geral. Em abril de 2007, uniu-se ao protesto de grupos católicos e conservadores que buscavam manter o aborto como um delito, frente à postura da Assembleia Legislativa, cujos representantes inclinaram-se por despenalizá-lo durante as 12 primeiras semanas de gestação. Bolanos lançou anúncios em canais de televisão e chamadas telefônicas contra tal lei. Em maio de 2007, levantou controvérsias por seus comentários sobre o famoso quadro Guernica, de Pablo Picasso, na Colômbia, declarando que a obra é uma caricatura. Declarou, em seu perfil no Twitter, ser contra as manifestações de rua, pois elas diminuem o tempo e a capacidade para o trabalho, e afirmou votar em um candidato que impeça essas manifestações. Filantropia. Chespirito é fundador da Fundação Chespirito IAP, uma ONG criada em setembro de 2007, que leva saúde e educação a crianças carentes. A fundação é sustentada através de doações e leilões, e ajudou mais de 200 mil crianças de 3 instituições do país. Desentendimentos com o elenco de Chaves. Em sua carreira, Roberto Gomes Bolanos teve desentendimentos com 2 atores do elenco de Chaves. Carlos Villagrán, que fez o Kiko, e Maria Antonieta de Las Nieves, que fez a Chiquinha. Os desentendimentos com Villagrán começaram ainda durante as gravações do seriado na década de 1970. O personagem Kiko começou a fazer muito sucesso entre os fãs da série, mas isso não foi bem visto dentro do elenco. Villagrán disse para a imprensa que Chespirito começou a tentar reduzir o espaço do Kiko na série, o que não agradou Villagrán.
Chespirito, por sua vez, disse que Villagrán roubava a cena, ou seja, fazia mais do que devia apenas para chamar a atenção do público. Villagrán então decidiu sair do seriado em 1978, após receber convites de outras emissoras. Chespirito, porém, o proibiu de seguir se apresentando como Kiko, já que o personagem é uma criação do próprio Chespirito. Villagrán, então, registrou o personagem como Kiko e foi para a Venezuela estrelar um programa solo com o personagem, o que não agradou Chespirito. Boatos diziam que Chespirito e Carlos Villagrán teriam brigado também por causa da atriz Florinda Mesa, que antes de se envolver com Chespirito, chegou a namorar Villagrán. Tais boatos nunca foram confirmados, mas Villagrán chegou a acusá-la de influenciar Chespirito para que ele reduzisse o espaço do Kiko na série. Por causa desses desentendimentos, Chespirito e Carlos Villagrán ficaram anos sem se falar e só voltaram a se reencontrar na homenagem da Televisa aos 30 anos da série, em 2000. Após o fim do programa Chespirito, Maria Antonieta de Las Nieves seguiu se apresentando como Chiquinha em outros projetos, como uma série de televisão, um filme e apresentações de circo. Para isso, ela registrou a Chiquinha em seu nome, mas o fez sem autorização de Bolanos, que foi quem criou a personagem. Por isso, em 2002, Chespirito processou Maria Antonieta pelos direitos autorais da personagem Chiquinha. Em primeira instância, a justiça deu vitória para Maria Antonieta, pois considerou que, apesar de Chespirito ter criado a personagem, ele não havia renovado o registro dela, perdendo assim os direitos autorais. Chespirito recorreu da decisão e o processo continuou até 2005, quando a justiça determinou que tanto Chespirito como Maria Antonieta poderiam possuir os direitos autorais da personagem Chiquinha. Entretanto, um ano depois, a Chiquinha foi excluída da série animada do Chaves, e isso reacendeu as discussões entre Chespirito e Maria Antonieta. Em 2010, Chespirito processou Maria Antonieta novamente, por uso indevido da personagem. Carlos Villagrán e Maria Antonieta de Las Nieves foram proibidos de participar da homenagem da Televisa a Chespirito, em 2012. No Brasil, em toda a sua vida, Roberto Gomes Bolanos veio ao Brasil uma única vez, na década de 1970, enquanto fazia uma viagem a caminho do Paraguai, onde estava fazendo uma turnê com o elenco de Chaves. Na ocasião, esteve em Foz do Iguaçu por 2 dias. Em uma viagem a Buenos Aires, Bolanos se encontrou na rua com um grupo de brasileiros, que lhe pediram autógrafos. Neste dia, percebeu que era querido no Brasil. Chespirito realizou turnês com o elenco de Chaves nas décadas de 1970 e 1980, se apresentando em vários países, mas nunca trouxe as turnês para o Brasil. O motivo foi o idioma, pois Bolanos acreditava que causaria estranheza nos brasileiros ver os personagens falando espanhol. Depois que ele e os outros atores do elenco aprenderam o português, Chespirito quase realizou uma turnê no Brasil em 1992, com os atores que ainda estavam no programa. Mas o momento político do país, que passava por várias manifestações contra o então presidente Fernando Collor, fez com que a turnê fosse cancelada. Bolanos tem grande admiração pelo brasileiro Pelé e já disse várias vezes que o jogador é seu ídolo. Uma vez, o próprio Pelé lhe pediu que fizesse um filme de Chaves. Mas Bolanos recusou, porque acreditava que Chaves só daria certo na televisão. Em 1988, o apresentador Gugu Liberato foi ao México e entrevistou Bolanos e outros atores de Chaves. A entrevista, que foi exibida no programa Viva a Noite, foi a primeira de Chespirito a um jornalista brasileiro. Ele voltou a dar outras entrevistas para programas brasileiros ao longo dos anos. A última foi dada ao Ratinho em 2011 e exibida no programa do Ratinho. Nela, Roberto Gomes Bolanos mandou uma mensagem para os seus fãs no Brasil. Agradeço de todo o coração que falam de mim no Brasil. Creio que me mereço, digo isso sinceramente. Então agradeço muito mais. Amo vocês, seja como vocês são, como eu conheço vocês. Muito alegres, muito brincalhões, bons, sejam muito, muito brasileiros. Brasil, amo vocês, eu te amo.
A última mensagem de Chespirito em seu perfil no Twitter foi para uma fã brasileira, em que ele disse: "Todo o meu amor para o Brasil." Qual é o seu nome verdadeiro? Florinda Mesa. Bom, já fora do personagem, Florinda Mesa. Dona Florinda. É Rubén Aguirre Fuentes. Professor Girafales. Meu nome verdadeiro é Michael Jackson. Mas agora eu troquei porque é um outro cara que anda dançando por aí, Quem então outro? me chamo Edgar Vivar. Era bom demais para ser verdade. Eu era executivo aqui. Sim, eu era um senhor de gravata, e com secretária, e com telefone. Mas eu não sei, eu já não aguentava mais o escritório, não aguentava mais o telefone, nem a secretária. E me juntei ao Roberto e desde então está tudo muito bem. No final dos anos 80, Gugu foi até o México e conversou com o astro da série em uma entrevista para o Viva a Noite. Sinceramente, você é uma pessoa feliz? Sim. Sim, sou feliz. Muito feliz. Qual é a sua maior qualidade e o seu maior defeito? Eu creio que minha qualidade pode ser a paciência. Em honestidade. Pode soar mal, mas sou honesto 100%. E a paciência. Defeitos eu tenho muitos. Medo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus fãs do Brasil. Bem, eu os convidaria a ser sempre jovens. Eu vou explicar. Eu creio que ser jovem não consiste em ter poucos anos ou muitos, mas sim ter projetos ideais. Pode haver jovens de 80 anos, se têm ideais e projetos, e pode haver velhinhos de 11 ou 12 anos. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Então, convidaria as pessoas a serem sempre jovens, sempre ter esse espírito de luta, ter desses projetos e buscar algo novo. E não é que o personagem foi dar um alô pro apresentador? Que prazer tê-lo aqui no nosso programa. Um abraço aos seus amigos, todos os fãs do Brasil. Todos são do Brasil? Todos? Todo mundo tá vendo a gente agora. Você é o Gugu? Sou eu, Gugu. Joga futebol? Não jogo. Então não é brasileiro. Mas essa não seria a única entrevista do Chaves para o Brasil. Como é que apareceu a ideia de criar o Chaves? Viendo tantos niños, crianças, que hay en toda América, lo mismo en Brasil que en México, que en Guatemala, en cualquier lugar, el niño que es pobre, pero es optimista y tiene el regalo grande que es la vida. El niño que, a pesar de que no tiene juguetes, no tiene que comer a veces, pero sigue con vida y es optimista, y de esos tenemos em toda a América. E agora quem poderá me defender? Eu! Ele destaca como criou o Chapolin, o nosso polegar vermelho. La idea era esa precisamente, también a nivel latinoamericano, sin la fuerza de Batman, sin los poderes extraordinarios, pero con astucia, alguna soluciona os problemas. Roberto revelou sua grande paixão, o futebol. É verdade que você gosta muito de esporte? Sim, sobre todo futebol. Como se diz em português? Futebol. 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 Qual o jogador que você mais admira? Pelé. Pelé. Primeiro Pelé. Depois nadie. E depois de nadie, os que quieran. Principais trabalhos: como ator, Cômicos e Canciones, 1956, TV. Dos Criados Mal Criados, 1960. Dos Loucos em Cena, 1960. É o Mundo Louco de Los Jóvenes, 1967. E o Super Gêmeos de La Mesa Quadrada, 1968. É o Zángano, 1968. É o Cidadano Gomes, 1968. Las Três Magníficas, 1968.
Operação Carangola, 1968. La Hermana Trinquete, 1969. La Princesita e Vagabundo, 1969. El Cuerpazo del Delito, 1970. La Hermana Trinquete, 1970. El Amor de Maria Isabel, 1970. Las Três Magníficas, 1970. El Amor de Maria Isabel, 1971. El Chanfle, 1979. El Chanfle 2, 1982. Dom Raton e Dom Ratego, 1983. Charrito, 1984. Música del Viento, 1988. Dr. Chapatin, 1968, 1995. El Chavo del Roxo, 1971, 1992. Club del Chavo, 1980, 1995. El Chapulí Colorado, 1970, 1992. Vicente Chambon, 1979, 1982. Chaparrão Bonaparte, 1970, 1995. 11/12, 1992. Dom Calavera, 1993, 1994. Como escritor. Série animada del Chavo, 2006, série de TV. Los Super Genios de la Mesa Quadrada, 1968. Que Viva los Muertos, 1998. Charrito, 1984. El Chanfle II, 1982. El Chanfle, 1979. Aí Madre, 1970. Fray Dólar, 1970. Romance sobre Ruedas, 1969. La Princesa Hippie, 1969. Operação Carangola, 1968. El Caminho de los Espantos, 1967. Detetives ou Ladrones, 1967. Par de Rouba-Chicos, 1967. Dos Pintores Pintorescos, 1967. Novo para Dos Hermanas, 1967. Los Reis del Volante, 1965. Los Astronautas, 1964. Los Invisíveis, 1963. Em Peligro de Muerte, 1962. Pegando com o Tubo, 1961. Par, a todo dar, 1961. Lindos Nairos com Garrote, 1961. Dos Tontos e um Louco, 1961. Los Desenfrenados, 1960. El Dolor de Pagar la Renta, 1960. Los Tigres del Desierto, 1960. Dos Criados Mal Criados, 1960. Vagabundo e Milionário, 1959. Angelitos del Trapécio, 1959. Los Legionários, 1958. Cômicos e Canciones, 1956, TV. El Chavo del Roxo, 1971, 1992. El Chapulí Colorado, 1970, 1992. 11/12, 1992. Como produtor. La Paloma de Marcela, 1999. Que Viva los Muertos, 1998. La Primeira Noche, 1998. Bauleno de Medo, 1997. Elisa antes del Fim del Mundo, 1997. Última Lamada, 1996. Videoteatros. Vengan correndo que les tengo un muerto, 1993. El Chanfle 2, 1982. Como compositor. Charrito, 1984. Em Peligro de Muerte, 1962. Três Lições de Amor, 1959. Los Legionários, 1958. Livros.
é o Diário de El Chavo del Roxo, o Diário do Chaves, e também poemas, Sem Querer Querendo, Memórias, Sem Querer Querendo, Memórias, Discografia, Chespirito e suas canções, No Contaban e Astúcia, 1976. El Chavo canta, Ezo, 1979. Quando pensávamos que a única notícia triste de 2014 era só do 7-1. De repente somos surpreendidos com uma trágica notícia. O falecimento de Roberto Bolanos, o Chaves. Roberto Gomes Bolanos faleceu em Cancún, onde morava nos últimos anos de sua vida, às 14h30, horário local, de 28 de novembro de 2014, devido a uma parada cardíaca. A notícia foi divulgada pouco tempo depois por dois dos grandes veículos de comunicação do México, a CNN México, que foi o primeiro deles, e pouco tempo depois pela Televisa, emissora onde Bolanos trabalhou por muitos anos de sua carreira. Mesmo assim, a causa ainda não foi confirmada de imediato. Ele estava com sua esposa, Florinda Meza, no momento de sua morte. O comediante sofria de problemas respiratórios crônicos e tinha mobilidade reduzida. No dia 29 de novembro, o corpo foi levado por um carro fúnebre de Cancún até a cidade do México, num cortejo até a sede da Televisa. No dia seguinte foi velado no Estádio Azteca, também na cidade do México. No dia 1 de dezembro, o corpo de Roberto Gomes Bolanos foi enterrado no Panteão Francês de La Piedade, na cidade do México. Em 10 de setembro de 2015, sua viúva Florinda Meza revelou que Roberto Gomes Bolanos morreu de Parkinson e que já chegou a ser violento com ela. Em 2015, quase um ano da morte de Bolanos, tinha teorias que Florinda Meza proibiu a visita do túmulo de Roberto, mas em 2016 ela revelou que não proibiu. Repercussão. O assunto se tornou um dos mais comentados do mundo, especialmente na América Latina. Várias personalidades de diversas nacionalidades falaram sobre a morte nas redes sociais, entre elas artistas do elenco das séries de Chespirito, e a sua filha Paulina Gomes. Roberto não se vai. Ele permanece em meu coração, e no coração de tantos outros a quem fez feliz. Adeus, Chavinho. Até sempre. Infelizmente o Chaves se foi, mas ainda podemos curtir os episódios do SBT, em canais das comunidades do Chaves no YouTube, ou até mesmo através de DVBS. Quem é fã de Chaves e Chapuli dá o seu jeito, só não fica sem ver seus episódios hilários. Bem galera, essa edição super especial do Xelanda Nostálgico Modo História vai ficando por aqui. Se gostou deste vídeo, deixa o seu gostei e compartilhe este vídeo, porque dá trabalho pra fazer. Se não for inscrito, se inscreva e fique por dentro das novidades dos nossos quadros do canal. Então até a próxima, pessoal.